Olá pessoal, vamos continuar falando sobre soma vetorial. O segundo método, né? Nós somos 3 métodos, mostrei o primeiro, que é o método polígono ou poligonal, e agora eu vou para o segundo método. O segundo método é o chamado método paralelogramo, ok? Método paralelogramo, imagine só, esse aqui, imagine um sistema, né? Vamos colocar aqui o corpo por enquanto, e sobre esse corpo, imagine 2 forças atuando sobre esse corpo. Uma na diagonal, inclinada aqui, ó. Esse eu vou ter o tal do F1. E, por exemplo, eu posso ter esse F2 aqui, ó. Vamos marcar o F2. Um pouquinho maior. Aqui nós temos o tal do F2. Aí eu pergunto para vocês assim, né? Ou lá no vestibular, ou na sua prova, como que eu faço para saber o vetor resultante, a força resultante? Imagine só, puxa um pouquinho para a direita, um pouquinho na diagonal. O método do paralelogramo diz o seguinte, ó, a palavra paralelogramo. Eu quero que você imagine 2 retas paralelas. Uma paralela ao vetor 2 e a outra paralela ao vetor F1. Então, olha só, mas peraí, professor, mas eu posso desenhar uma reta paralela ao F2 aqui, um pontilhadinho. Tá, mas onde você vai colocar essa reta paralela? A reta paralela ao 2, eu quero que você coloque no final do 1. E a paralela ao 1, eu quero que você coloque no final do 2. Por exemplo, então, olha só, paralela ao 2, você vai colocar aqui no final do 1. Coloquei essa retinha aqui. Claro que é imaginário, né? Eu quero que você imagine. Faça com o seu lápis aí uma reta paralela ao 2. Aonde? No final do 1. E a paralela ao 1, eu quero que você coloque essa reta paralela no final do 2. Então vamos lá. Vou marcar aqui, ó, a reta paralela. Essa é a reta paralela ao 1. Ok? Formou essa figura, se você reparar. O que você vai fazer agora para determinar o vetor ou desenhar o vetor resultante? Você vai marcar uma linha reta que liga o ponto de saída dessas duas até o ponto de chegada dessas duas, o ponto de encontro das paralelas. Esse vetor, olha só, esse vetor aqui, tá? É o chamado vetor resultante, ok? Aqui nós temos o vetor resultante. Professor, o que era o vetor resultante mesmo? O vetor resultante é um vetor fazendo a mesma coisa que os outros dois, no meu caso, está fazendo, tá ok? Mas como é que eu faço para calcular o módulo agora, a intensidade desse vetor resultante? Você vai usar uma regra. Primeiro, é necessário que você conheça esse ângulo, o ângulo entre os vetores, tá? Eu vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. É necessário conhecer o ângulo entre eles. Aqui nós temos o ângulo alfa. A equação que vai mostrar o módulo desse vetor resultante, então, ó, vai ser essa, módulo, vou marcar aqui para vocês, módulo do vetor, tá? Vetor resultante. O módulo do vetor resultante, ok? Vou marcar, é conhecido, a equaçãozinha que eu vou mostrar para vocês é conhecido com a lei do cosseno, tá certo? É o vetor F1 ao quadrado, mais o módulo do F2 ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do F1, vezes o módulo do F2, vezes o cosseno do ângulo alfa entre eles. Essa é a equação que vocês vão ter que usar para determinar o módulo do vetor resultante. Professor, ela é muito grande. É verdade, meus amigos, ela é muito grande, sim, ok? Mas tem como você dar uma simplificada. Esse método eu uso muito quando eu encontro simetria. Já eu vou falar sobre a simetria e como que eu posso simplificar essa equação para vocês. Mas eu estou interessado em mostrar outro detalhe. Olha só, o detalhe é o seguinte, lá na matemática, o professor da matemática, quando vai falar sobre a lei do cosseno, você pode reparar que ele coloca um sinal de menos nessa equação. E hoje, na aula de física, o professor foi lá e colocou um sinalzinho de mais. Muitos alunos perguntam, é mais ou é menos? É menos ou é mais? Qual dos dois está correto? Moçada, os dois estão corretos. Aqui é só uma diferença de ângulos, tá? O que eu vou usar. Dá uma olhada aqui. Estão vendo esse ângulo?
entre os dois vetores, que foi aquele que eu marquei, que eu mandei vocês marcarem aí também, como sendo o alfa. Ó, vou dar um destaque a ele. Quando você usar os dois, o ângulo entre os dois vetores partindo do mesmo ponto, vocês vão usar um sinalzinho de mais, tá certo? Porém, se você reparar que aqui em cima também existe um ângulo. Esse ângulo aqui é o chamado suplementar, que eu posso marcar como beta, tá? Ah, então se ele passar o suplementar, a nossa equação, ao invés de ser mais nessa figura, ficaria com menos. Então vamos simplificar a nossa vida. Repara bem, eu tenho os vetores, de novo, ó, eu tenho os vetores, um do ladinho do outro, formei a figura e vou achar o resultante. Se você usar esse ângulo, tá? Entre os vetores partindo do mesmo ponto, eu quero que você use a equaçãozinha, o sinalzinho positivo, na soma. Se por acaso lá no teu exercício, o teu professor passar esse ângulo, tá? Esse ângulo aqui, ó, entre esses dois, que é o suplementar desse, ok? Eu quero que você use um sinalzinho de menos nessa equação. Professor, mas como é que eu vou usar um sinal de menos e vou alcançar a mesma resposta? Tá certo? Como que pode? Como é possível? Nós temos aqui como sendo o ângulo alfa, aqui como sendo o ângulo beta que eu marquei para vocês. Só para lembrar, se alfa mais beta for igual a 180, tá certo? Eu posso afirmar que o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de beta. Então, por isso que fica da mesma forma. Então, eu posso trocar? Pode. Se ele passar o suplementar? Pode. Não vai dar, o resultado final vai ser o mesmo. Ok? Esse é o método do paralelogramo. Eu sei que essa equação ela é muito grande, conhecida como lei do cosseno, mas lembra, ó, Pitágoras até aqui, mais uma partezinha a mais onde envolve o cosseno. Isso ajuda, né? Pitágoras mais um cosseno, uma parte do cosseno. Mas particularmente, quando é que eu uso isso? Eu uso, particularmente, quando eu vou resolver o exercício, tá? Eu uso quando eu encontro simetria. Simetria no exercício? Professor, como assim simetria no exercício? Repara só, vou marcar aqui para vocês, vou dar alguns exemplos de simetria, ok? Vamos lá? Ó, primeiro exemplo que eu vou passar aqui. Vamos supor que F1, duas forças, né? A soma vetorial, método polígono, no paralelogramo, ela consiste de dois vetores, a soma de dois vetores, como eu mostrei para vocês. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Imagine que o módulo do F1 fora igual ao módulo do F2. Para simplificar, eu vou chamar de F. Quer dizer, são duas forças, uma de 10, uma de 10, uma de 30 ou uma de 30, 40, 40, 50, 50, duas iguais, simetria. As duas são idênticas. Idênticas que eu estou dizendo simplesmente no módulo, por enquanto, tá? 10 e 10, 20 e 30, 20 e 20, 30 e 30, 50 e 50 e assim por diante. Primeiro passo, então, só é válido que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quando existe simetria, hein? E isso é muito útil, tá? Nos exercícios. Olha só, F1, F2 igual a F. Vamos supor, para o primeiro passo, primeiro caso, para θ, que era o ângulo, né? Ah, eu chamei de alfa, né? Vamos colocar alfa aqui. Para alfa igual a zero. Senhor, o que implica o ângulo, né? Alfa igual a zero. Os dois vetores estão para o mesmo lado, mesma direção, mesmo sentido. Por exemplo, ó, o vetor F1, esse carinha, e o vetor F2, mais um carinha, certo? Senhor, e daí, como que vai dar? Como que eu faço para determinar o vetor resultante? Moçada, dois para o mesmo lado, de tamanhos iguais, é o dobro de um deles. Ah, então o vetor resultante, ó, tranquilo esse, é duas vezes um dele. Como eu falei que F1 é igual a F2, que é igual a F, eu vou colocar duas vezes F. Ok? Ah, então é só. Esse é simplesinho e tranquilo, né? 2 de 10, 2 vezes 10 dá 1 de 20. E fechou a nossa conversa. Para esse ângulo. Agora, um que é clássico. Vamos marcar aqui, ó. Senhor, para onde vai estar o vetor resultante, né? Antes de eu prosseguir, eu estava me esquecendo. O vetor resultante, o dobro desse, estaria para essa direção, nesse sentido. Agora sim. Vamos lá.
Para um ângulo alfa igual a 60 graus. Senhor, como seria um ângulo de 60 graus? Estaria o vetor F1 aqui, ó, vetor F1 aqui, vetor F2 aqui, tá? E o ângulo entre os dois, 60 graus. Aqui está o ângulo entre os dois. Aí eu pergunto para vocês, onde vai estar o vetor resultante? O vetor resultante, meus amigos, você vai imaginar, lembra as linhas paralelas, paralela 1, paralela ao 2, e vai desenhar o vetor resultante. Esse carinha é o vetor resultante. Mas a pergunta é, imagine que F1 é igual a F2 em módulo, e eu pergunto para vocês qual é o vetor resultante, o módulo do vetor resultante. Olha só o que nós teremos aqui, vocês vão usar a lei do cosseno. Ah, professor, mas aquela lei é muito grande. Quando existe simetria entre esses dois vetores e o ângulo for 60 graus, você pode fazer o seguinte, você pode falar que o módulo do vetor resultante é igual a 1 deles vezes raiz de 3. Então você pega 1 deles vezes a raiz de 3. 2 de 10 formando 60 graus, imagina, 2 de 10 formando 60 graus, qual vai ser o módulo do resultante? 10 raiz de 3. E pronto. Professor, mas dá isso mesmo? Será que posso confiar nisso? Moçada, vou mostrar aqui para vocês no cantinho, olha só. Para esse caso, vetor resultante ao quadrado. O vetor F1, lembra que é F1 ao quadrado? Vou chamar de F. F2 ao quadrado são iguais, vou chamar de F. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno de 60 graus. Olha só, F1, que nesse caso é F ao quadrado mais F ao quadrado, são 2F ao quadrado. 2F vezes F, F ao quadrado. Cosseno de 60 graus. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Raiz de, olha só, raiz de 3 sobre 2. Oh, perdão, hein? Cosseno de 60 graus não é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, não. Cosseno de 60 graus, olha só, hein? É meio, meus amigos, meio. Tá bom. Agora sim, corto esse carinha com esse carinha. O que eu vou ter? Força resultante é igual F2 ao quadrado, com mais um F2, porque eu cortei esse aqui com esse, né? Simplifiquei, dividi o 2 por 2, ficou 3F2 ao quadrado. Exato. Portanto, tiro a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de F ao quadrado, simplifico esse com esse, vou ter que a força resultante, esse eu tirei da raiz, e o F3. Está comprovado aqui, tá, para nós, que para dois vetores de módulos iguais, formando um ângulo de 60 graus, é simplesmente pegar um deles, fazer raiz vezes raiz de 3. Simplifica muito a nossa vida. Agora eu vou aumentar o ângulo. Vou colocar um ângulo de 90 graus. Vamos ver como vai ficar? Colocando o ângulo agora, ó, tendo agora um ângulo de 90 graus, alfa igual a 90 graus. Lembrem, os dois são iguais em módulo, F1 igual a F2, que eu pedi para vocês usarem como F. Senhor, dois idênticos de 90 graus, formando um ângulo de 90 graus, aqui é F1, aqui é o F2. Onde vai estar o resultante? O resultante desses dois vetores vai ser o vetor aqui, ó, na diagonal no meio. Esse é o vetor resultante, tá certo? Senhor, os dois têm simetria. Como o senhor disse, F1 é igual a F2, em módulo. Como que vai dar o módulo do vetor resultante 3? Vai ser o seguinte, módulo vetor resultante entre 1 e 2 vai ser F, um deles, vezes raiz de 2. Ah, então é só pegar um deles, fazer a raiz de 2. Tem 2 de 30, formando 90 graus, perpendiculares. 2 de 30 formando 90 graus, 30 raiz de 2. Professor, dá isso mesmo, dá isso aí. Vamos ver se dá isso mesmo, vamos lá para o outro lado, que eu vou mostrar para vocês como dá esse mesmo valor, ok? Lá como que é? 90 graus? 90 graus entre os dois. Me ajuda aqui. Dois vetores
perpendiculares entre si, eu vou usar um método, o método de Pitágoras. Vamos fazer o método de Pitágoras aqui, ó. Dá uma olhada. Lembra, hein? Dois vetores, lembra só que lá? F1 aqui, F2 aqui, e eu preciso encontrar o vetor resultante. Era esse desenho que nós tínhamos lá no outro lado, né? Então me ajude, pessoal. F ao quadrado, F resultante ao quadrado. F1 eu pedi para usar como F, são iguais, lembra? F2 eu pedi para usar como F, então coloque F2. Pitágoras não tem aquela outra parte. Agora, meus amigos, olha só o que eu vou ter. F1 mais F2 é F ao quadrado mais F ao quadrado, eu vou ter 2F ao quadrado. Tirando a raiz desses dois, teremos o seguinte, olha só, a resultante é igual a F raiz de 2. Tá certo? Então está comprovado que quando os dois vetores forem perpendiculares e idênticos, eu posso fazer isso aqui. Tá, professor, acabou? Não. Falta mais um ângulo. Na verdade, falta dois ângulos, né? Que caem bastante. Agora eu vou mostrar para vocês para alfa igual a 120 graus. Isso é muito importante. 120 graus, nós temos aqui, ó, dois vetorezinhos, idênticos, né? Como eu disse, em módulo apenas, hein? Por favor, F1, F2. E agora eu tenho que desenhar o vetor resultante. Não só como desenhar, como também encontrar o módulo dele. O vetor resultante é uma linha reta que liga o ponto de saída até o ponto de chegada. Esse é o vetor resultante. Está mais ou menos assim, na metade do ângulo de 120. 60 para um lado, 60 para o outro lado, quando os dois forem iguais, né, em módulo. Tipo 10 e 10, 50 e 50 newtons, 30 newtons e 30 newtons e assim por diante. Tá. Senhor, usa o método do paralelogramo, aquela equação gigante. Olha, aqui você pode simplificar. Aqui você pode fazer o seguinte, ó. Quando os dois vetores são iguais, módulos iguais, esse e esse, você pode falar que o módulo do vetor resultante vai ser F vezes raiz de 1. Tá certo, que raiz de 1 é 1. Então, é só repetir F e pronto. Ah, então, todas as vezes que nós tivermos dois vetores, 50 newtons, um exemplo, 50 newtons e 50 newtons. O ângulo entre os dois for de 120 graus, o vetor resultante vai estar exatamente no meio e vale 50, 50. Então, o do meio vai valer 50. Por favor, não some os dois e fale que vale 100. 50, 50, o do meio, que é o resultante, vale 50. 30 e 30, o do meio vai valer 30 também. E assim por diante. Mas só é válido quando os dois forem iguais em módulo e o ângulo entre eles for a 120. Ok? Professor, mostra pra gente se dá isso mesmo. Vou mostrar, pessoal. Olha só, vetor resultante ao quadrado, o vetor 1 ao quadrado, que é F, vetor 2, que é o F2 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno agora de 120 graus. Tá, aqui eu vou ter, ó, esse mais esse, F ao quadrado mais F ao quadrado, 2F ao quadrado mais 2 vezes F ao quadrado, cosseno de 120. E o cosseno de 120? O cosseno de 120, pessoal, é menos meio. Isso aqui é menos meio. Simplifico esse 2 com o 2, teremos, olha só, força resultante ao quadrado, 2F ao quadrado, menos, mais com menos, numa multiplicação, dá o sinalzinho negativo, força resultante, F ao quadrado. 2F ao quadrado menos 1F ao quadrado, eu vou ter que a força resultante é igual a simplesmente F quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, eu vou ter a resultante como sendo F. Está comprovado isso que eu mostrei para vocês. E o último caso, não é verdade, o último ângulo que aparece também, é útil, é quando o ângulo for 180 graus. Imagine só dois vetores de módulos iguais e o ângulo for agora de 180 graus. Por exemplo, existe um vetor F1 para cá e o vetor F2 para cá, não é verdade? Lembrem, hein? O vetor F1 em módulo é igual ao vetor F2. E esse é o ângulo que eu falei para vocês, os 180 graus. Aí estão abertinhos ali. Olha, esse talvez é o caso mais tranquilo. Dois idênticos em módulo
um para um lado, outro para o outro, o vetor resultante é 0. Então, vamos recapitular. Olha só, o que eu disse para vocês. Eu disse o seguinte, se o módulo do vetor 1 for igual ao módulo do vetor 2, que eu vou chamar de f, se o ângulo for, vamos marcar aqui, se o ângulo for 0 grau, qual é o resultado? O resultado vai ser 2f. Se eu tenho agora um ângulo de 60 graus nessas condições, tá? Vai dar f igual, dá f raiz de 3. Se o ângulo agora for 90 graus, o resultante, dá f raiz de 2. Olha a sequência, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, lembra? 120 graus, tá? O resultante dá f raiz de 1. Lembra que raiz de 1 é 1. Eu estou colocando aqui para você lembrar do macetezinho. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Né? E o último, alfa igual a 180 graus. O resultado disso é igual a 0. Para que eu desenhei esse resumo? Para você notar o seguinte, à medida que eu vou aumentando o ângulo entre os dois vetores, você pode notar, começou com ângulo 0, foi para 60, foi para 90, foi para 120, foi para 180. Os dois vetores estavam para o mesmo lado e eu estou abrindo os dois vetores, até chegar a 180 graus. Quando eu fiz isso, estava mudando, começou a mudar os valores da força aqui, da força resultante. Repara bem, aqui eu tenho o dobro. Se eu falar que f vale um número, aqui eu tenho o número 2. Aqui eu tenho o número, ou f, raiz de 3. Só para você ter noção, raiz de 3 é 1,7. Mais ou menos, Tem várias casas, mas aproximadamente 1,7. Raiz de 2 é 1,4. Raiz de 1 é 1. 0. Então você pode notar, entender o que eu estou falando. Os dois vetores para o mesmo lado têm um valor máximo. À medida que você vai aumentando o ângulo, o que acontece com o resultado? O resultado vai diminuindo. Cai uma questãozinha lá no seu vestibular, perguntando assim, à medida que você aumenta o ângulo entre os dois vetores, o que eu posso afirmar sobre o vetor resultante? Diminui. Pronto, diminui. Eu tenho dois vetores com ângulo menor, a tendência é o valor do resultante ser maior do que os dois vetores com ângulo maior. Abriu, está tendendo a quem? Está tendendo a 0. Agora eu quero fazer um exercício para vocês. Ele é clássico, eu gosto muito dele. Vou fazer nesse cantinho para você acompanhar aqui, tá? O exercício é uma aplicação disso que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Imagine um hexágono regular. O nosso hexágono regular, tá? Ele possui, hexágono regular, 6 lados, ok? 6 lados iguais. Vamos imaginar, tá certo, que isso fosse um hexágono regular. Tá bom? Então aqui, imagine um hexágono regular. Tá? E eu vou adiantar um pouquinho de uma matéria. Como assim? Eu queria que você acreditasse, que, por exemplo, separar aqui bem, imagine duas cargas elétricas. Eu sei que não é da matéria, professor, é mecânica, não é eletricidade, mas entenda, vocês vão entender. Uma carguinha de 1 coulomb, imagine nessa circunstância, uma carguinha de 1 coulomb, com uma outra carguinha, uma do lado da outra, de 1 coulomb, duas carguinhas, separadas por uma distância d, que nem precisa entrar em detalhes. Imagine que uma carga de 1 e uma carga de 1 coulomb, as duas se repelem com uma força de 1 newton. Estou afirmando isso para vocês, isso aqui estaria no enunciado. Duas cargas de 1 coulomb a uma certa distância se repelem com 1 newton. Imagine agora que uma carga de 1 coulomb, essa aqui se manteve, e a outra dobrou o valor. O que acontece? Eu tenho, mesma distância, eu tenho o valor dobrado. Tá certo? Agora, mantenho essa carga e triplico a segunda. Tripliquei a segunda, triplica-se a força. E assim por diante. Eu estou mantendo uma e dobrando, triplicando, quadruplicando e assim por diante. Imagine
que no meu vértice aqui exista 1 coulomb, nesse 2 coulombs, nesse 3 coulombs, nesse 4 coulombs, nesse outro vértice 5 e esse último 6 coulombs. E eu coloco uma carga no meio de 1 coulomb. Seria essa que não está mudando. Em volta está mudando. Eu quero saber como que eu faço para calcular a força resultante. Força resultante, olha só como é tranquilo. Força, todos têm a mesma distância, beleza? Aí a distância entre eles citou no exercício. 1 com 1 se repele com 1 newton. Então aqui, ó, essa empurra de baixo com 1 newton. Senhor, aqui também não existe uma força para cima? Sim, mas nós estamos interessados na do meio, tá certo? Existe. 1 newton com 1 newton se repele. Porém, eu queria que você lembrasse que lá no lado oposto existe 4 coulombs. 4 coulombs vai empurrar do meio com 4 newtons para cima. Agora imagine um cabo de guerra. 1 para baixo e conta 4 para cima. Imagina, 4 para cima conta 1 para baixo. Quem vai ganhar? 3 para cima. Vou anotar nesse cantinho no quadro, ó, 3 para cima. Então quer dizer, esse vetor cancelou com esse vetor. Cancelou entre aspas, né? Não chegou a cancelar, mas 4 menos 1 deu 3. Vamos marcar aqui 3 para cima. Beleza. Senhor, não é aquele caso lá que o valor do ângulo é 180? Mas não são iguais, mas tudo bem. Agora, aqui existe uma força de 2 coulombs, que empurra do meio, nesse sentido, nessa direção, ó, para cá com 2 newtons. Mas não se esqueça, do lado oposto, empurrando para o lado da 2, existe uma de 5. Então aqui eu vou ter, quando eu tenho 3 coulombs sobre 1, dá 3. Quando eu tenho 4, dá 4. Quando eu tenho uma de 5 sobre a de 1, dá uma força de 5. Imagine só, uma de 2 para cá, outra de 5 para lá. Quanto que dá o resultante? O resultante entre essas duas, estão entendendo? Só 2 em 2. O resultante entre essas duas dá um de 3 newtons. Beleza. Lembra, hein? 60 graus aqui. Então aqui também 60 graus. Agora, essa de 3 coulombs empurra a de cima, do meio para cá, com 3 coulombs em direção à de 6. A de 6 empurra essa do meio em direção à de 3. Com quanto? Como era 6 vezes maior, 6 coulombs. 6 newtons. Quem ganha? A de 3 contra a de 6. Dá 3 de sobra de novo. Deu 3 de sobra na diagonal. Exatamente. Você pode reparar que esse ângulo também é 60 graus. Mas peraí agora. Agora encaixa essa matéria que eu falei para vocês, a soma vetorial. Eu tenho, por favor, vou apagar esse do meio, mas ele está ali, ok? Ele está ali. É só para você entender melhor. Eu tenho 2 de 3, formando um ângulo de 120 graus, 60 e 60. O vetor resultante, entre as duas apenas, está no meio. E como é que eu falei para vocês? Dá uma olhadinha aqui, por favor. Quando o ângulo for 120, 2 iguais, porque eu tenho 2 de 3, é um deles vezes raiz de 1. Então, olha só, ângulo 120, entre esses dois, 3 e 3, dá um resultante no meio que vale 3 newtons. É o resultante desse com esse, dá 3. Porém, exatamente em cima, lembra que eu falei, vou apagar, mas ele existe? Aqui existe o de 3 também. Um de 3 newtons. Para o mesmo lado que um de 3 newtons, qual é o resultado? O resultante é um só de 6 newtons na diagonal. Ok? Até mais, pessoal.